tema do assunto? Diga amém. Não, gente, vamos falar mais alto para mim ver que vocês leram lá o tema. Diga amém. Ah, glória a Deus. Eu acredito que todas viram. O nosso tema hoje, gente, é a mulher de sucesso segundo a palavra de Deus. Quero aqui dar as boas-vindas para a pastora Dayana, a pastora Jane. E aí, nós vamos falar sobre esse assunto. Eu vou fazer algumas perguntas para elas. Cada uma vai estar podendo compartilhar um pouco da sua sabedoria, do seu entendimento também sobre esse tema. Esses dias, por que esse tema nasceu no meu coração? Porque esses dias eu estava ouvindo uma pregação de uma grande mulher de Deus. E ela falava sobre justamente esse tema. E ela falava sobre essa mulher que é considerada um sucesso lá no mundo. Mas em contramão nós também temos essa mulher de sucesso definida pela palavra de Deus. E ela falava sobre as diferenças de cada uma. E eu disse, meu Deus, como isso é poderoso, porque nos dias atuais nós temos ouvido acerca de tantos conceitos sobre a mulher, e principalmente sobre essa área, essa mulher de sucesso, essa mulher que tem uma carreira de acordo com o mundo, essa carreira espetacular, essa mulher de fama, de sucesso, de dinheiro, de status, de posição. E eu conversando com o Senhor, eu disse, meu Deus, essas ideias, infelizmente, muitas vezes têm entrado até dentro da igreja. Isso tem trazido muito sofrimento para algumas mulheres e muita confusão também. Eu, particularmente, eu já conversei com mulheres, delas acharem que elas não tinham valor algum, simplesmente pelo fato de não terem uma carreira profissional ou não trabalharem fora de casa. E eu lembro de conversar com algumas que são donas de casa, que cuidam da casa do marido e dos filhos, que já é algo muito extraordinário e não deixa de ser, né, um trabalho também. E eu lembro de conversar com algumas e elas demonstrarem a insatisfação delas por estarem naquele lugar, achando que elas só tinham valor ou que só seriam valorizadas. Muitas até acham que, eu só vou ser valorizada pelo meu marido se eu trabalhar fora. Eu não sei quantas aqui já ouviram essa palavra, principalmente das mulheres fora da igreja. Homem só valoriza a mulher que trabalha fora. Quantas já ouviram essa frase? Levante a mão assim. Eu já ouvi por várias vezes. E aí eu lembro de conversar com elas e dizer, não, mas você tem o seu valor, você é uma mulher importantíssima, você tem um valor extraordinário. Você cuida da sua casa, do seu lar, dos seus filhos, e isso já é algo tão sobrenatural, isso não deixa de ser uma ajuda ao seu marido. Porque algumas dizem assim, mas eu queria tanto ajudar meu marido financeiramente, e aí, por isso, eu não me sinto tão valorizada. Eu digo, não, pois eu acredito que você tem muito mais valor até do que essa que trabalha só fora, sabia? Ela disse, Kelly, eu disse, com certeza, sabe por quê? Porque você está cuidando de algo que é tão precioso, tão valioso, que é a nossa casa, o nosso marido, os nossos filhos. E ela começou a me olhar assim de um jeito, eu disse, com certeza. Minha filha, o verdadeiro valor está nessas coisas. Essas coisas, sim, são as mais preciosas e mais valiosas. Então, o mundo ele tem definido um conceito de mulher de sucesso totalmente diferente daquilo que realmente a palavra de Deus tem nos ensinado. E é por isso que nós devemos ficar tão alertas com relação a isso. Porque se você não souber quem é essa mulher de valor, de verdade, segundo a palavra de Deus, você vai se enganar. Você vai conseguir ser enganada pelo diabo, e aí você vai deixar de viver todo o plano e propósito de Deus para a sua vida.
ao ponto de você tirar os seus olhos do que é mais importante para colocar os seus olhos naquilo que é passageiro. Pastora, quer dizer então que mulher não pode trabalhar fora? Não, não estou dizendo isso. A mulher, ela pode trabalhar dentro e fora de casa. Agora, o que nós não podemos é trabalhar apenas fora, deixando de cuidar do principal, deixando de ocupar o nosso lugar estabelecido por Deus. Amém, mulheres? Então, a gente precisa ser muito convicta com relação a essa verdade. E é isso que eu quero compartilhar com essas mulheres de Deus abençoadas. Pode começar pela pastora Dayana, já que está tão perto aqui de mim. Pastora Dayana, como é que você tem visto a definição dessa mulher de sucesso apresentado pela sociedade? E como seria essa mulher de sucesso segundo a Bíblia? Boa noite. Eu estou muito feliz porque Deus falou comigo. E eu tive uma experiência e eu quero falar dessa mulher em cima dessa experiência, né? Talvez existem várias definições e biblicamente que são incríveis, mas na semana passada eu estava na loja, né? E a gente quer ser uma pessoa de sucesso, né? Uma mulher bem-sucedida, uma mulher de sucesso. E o que a gente tem que entender é que existe uma unção. E biblicamente, Deus derramou uma unção em pessoas para realizar várias atividades. Por exemplo, até para um carpinteiro fazer uma cadeira de dentro do templo, Deus derramou uma unção sobre ele. E isso eu acho extraordinário, porque se Deus derramou uma unção para uma pessoa, capacitar ela para fazer uma cadeira que não vale nada, uma cadeira não é nada. O que é uma cadeira? É um objeto que quebra, que depois não vale mais nada. Por que Deus não teria uma unção para derramar sobre uma mulher, para realizar aquilo que ela nasceu para viver, né? Para fazer exatamente aquilo que o Senhor a criou, para que ela seja uma mulher de sucesso, entendeu? Eu acredito que nós mulheres temos que estar abertas para isso, e eu estou muito tocada por Deus em relação a essa unção, a essa experiência. Eu estava na loja, e aí uma pessoa que vende mandou um vídeo para mim, e nesse vídeo, né, era um lançamento de um perfume, e aí eu fui e cliquei, um vídeo muito bonito o vídeo, mas existe uma narrativa assim, com uma voz muito interessante, bem jovial, uma voz muito jovial e bonita, a forma que ela falava, entendeu? E o tema o nome do perfume é Sempre Desobediente. Nome do perfume, Sempre Desobediente. E aí ela começa narrando assim, gente, preste atenção, gente, isso é muito, muito sério. O nome da fábrica lá é Quem Disse Berenice. Então, ela diz assim, a Quem Disse Berenice, um exemplo, né? Lança a mais nova cômica versão para que te deixar ainda mais livre. Essa frase, tipo assim, ela usa lá outras palavras. Essa frase te traz para te deixar mais despojada, uma coisa assim, sabe? Uma coisa assim que te deixava assim, meu Deus, se eu não fosse uma mulher entendendo as coisas, até eu queria esse negócio, esse perfume, esse tema, sabe? Um negócio assim, aí, sempre desobediente. Aí eu parei assim, aí eu até enviei para vocês. E eu disse, meu Deus. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi devolver para ele uma mensagem. Eu disse, eita, que o nome desse perfume, pelo nome dele, eu jamais usaria, e jamais compraria, e jamais venderia. Falei logo assim, né? Mas o que eu estou querendo dizer para nós aqui, quando eu falei aqui que Salomão, ele fez 1000 holocaustos, ele fez 1000 entregas, 1000 manifestações de entregas a Deus. E nós mulheres, o que nós temos feito? Porque Deus me mostrou aquilo ali como um holocausto.
um holocausto que alguém fez, sabe? Dedicado, eu não sei a que entidade. Mas existem muitos holocaustos sendo entregues todos os dias. Pessoas que estão se dedicando, trazendo mensagens, trazendo, sabe, um novo movimento, uma nova cultura, e estão tentando colocar em nós. E para mim hoje, na sociedade em que nós vivemos, uma mulher de sucesso é uma mulher que não vai permitir que essa cultura diabólica, que esses holocaustos entregues a Satanás possam envolver a sua vida, mas que ela esteja atenta como Salomão e disposta todo dia a entregar 1000 entregas, 1000 manifestações de entregas ao seu Deus, somente para que possa ter mais dele, somente para que possa alcançar o Senhor. Então hoje para mim é intimidade mesmo, é estar com Ele, é querer olhar para Jesus, não é, sabe, não é dinheiro. Salomão não estava atrás de fama, não estava atrás de dinheiro, não estava atrás de título, ele estava atrás da presença, da direção, da unção de Deus. Amém? Amém. Vou falar aquilo que está hoje no meu coração. Agora, pastora Jane. Pastora Jane, como que você tem visto essa definição de mulher de sucesso apresentada pela sociedade? Como é essa mulher de sucesso, de acordo com a palavra de Deus? Boa noite, mulheres lindas. E eu vou também fazer um comentário de uma entrevista que eu vi da presidente do Palmeiras. Até cheguei a comentar com a pastora. Sim. Ela é uma mulher poderosa. E ela casou muito jovem com o esposo dela, que ela ainda é casada, já deve ter uns 30 anos de casamento. Gente, e aquela mulher, ela começou a falar, aquela mulher, ela tem uma postura firme, ela é uma grande mulher. Acho que se as revistas forem falar de uma mulher de sucesso do Brasil, vai ser colocado o nome dela e talvez Leila Pereira, né, o nome dela. E aí aquela mulher começou a falar, e o repórter falava assim, você só tem sucesso porque você casou com fulano. Não, mas é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Se ele tivesse casado com outra pessoa que não fosse também igual a minha, a mulher não estaria tendo sucesso. E aí eu comecei a prestar atenção naquilo dali. E aí ela encerrou assim, nós somos casados há tanto tempo, mas desde o dia do nosso casamento, nós moramos em casas separadas. Aí eu, meu Deus, eu fiquei tão assim, gente, como é que a pessoa é casada? A mulher tem milhões, milhões. O sucesso dela é o dinheiro, é o poder que ela tem, as bolsas que ela usa. Ela é aquela mulher que toda hora o Instagram mostra que se ela tem um avião, tanto faz ela ter um avião. Se ela quiser ligar o avião, ela liga o avião. E isso vai fazer diferença alguma na vida dela, nem no bolso dela, nem na conta bancária dela. Para ver a soberba que essa mulher tem. E eu disse, meu Deus do céu, como é que o mundo dita o sucesso de alguém? E aí eu disse assim, Deus do céu, uma mulher de sucesso para mim é aquela mulher que quando ela está ao lado do marido dela, da família dela, ela se sente uma potência. Não sei se é porque eu me sinto tão forte, tão encorajada, todas as vezes que o meu marido está perto de mim, eu me sinto segura. Parece que eu me transformo em um vulcão, em erupção, porque ele me faz me entregar mais, ele tira o melhor de mim, ele me faz acreditar mais. E aí aquela mulher que eu olhava assim, dizia assim, meu Deus, essa mulher tem tanta coisa, e o prazer dela é dizer, mas ele dorme em uma casa, eu durmo em outra casa, ele dorme em um quarto, eu durmo em outro quarto. E aquilo dali é um conceito totalmente contrário do que nós acreditamos, porque nós somos um só. Como é que eu sou um só? E diante disso ela já é uma fracassada, no meu ponto de vista. Mas o mundo inteiro aplaude ela. Ela é a pessoa, uma das mulheres mais fotografadas do Brasil. Ela é uma mulher assim que quando você começa a falar de sucesso, o nome dela vai ser listado ali. Mas se fosse para mim listar, com certeza, ela não seria uma mulher de sucesso só por causa desse depoimento dela. A Leila Pereira, gente, se eu não me engane, ela é a única mulher que já presidiu um time de futebol. Né? Geralmente a gente só vê homens nesse cargo. Ela está sendo a primeira mulher. Ela tem tanta autoridade que ela não precisa se desmontar, ela não perdeu a feminilidade dela para que ela viesse a estar na frente de um time de futebol, mesmo sendo masculino. E isso não diminuiu ela. Isso é incrível. Mas quando a mulher vai para aquilo que é principal, para aquilo que Jesus, que Deus colocou para que nós viéssemos cumprir aqui nessa terra, essa mulher ela não cumpre nada. Então, o que é que ela tem de poder? Só o dinheiro.
O que é que eu posso me espelhar nessa mulher? Nada. É aquela questão, né, pastora Jane? Ela é considerada um sucesso gigantesco lá fora, mas quando nós vamos trazer esse modelo desse tipo de mulher apresentado lá para o mundo, definido pelo mundo, quando nós vamos e trazemos para a nossa realidade e vemos o que a Bíblia nos fala sobre essa mulher, a gente vê que ela realmente não tem valor algum. Não tem valor. E às vezes nós nos perdemos admirando essas mulheres. Às vezes nós nos perdemos, às vezes a gente fica assim querendo andar, querendo falar, querendo se vestir, querendo estar nos mesmos ambientes dessa mulher, sendo que essa mulher ela não vai acrescentar em nada naquilo que Deus colocou para que eu viesse cumprir aqui nessa terra. Pelo contrário, ela pode estar me estimulando ou estimulando outras mulheres a pensar da mesma forma que ela. Porque mulher tem que dormir dentro do quarto dela com o marido dela. E não separado, numa casa, num quarto separado, gente. Amém, glória a Deus. Agora a pastora Deusa. Vê aí se o microfone está funcionando. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Amém. Então, esse é um tema assim bastante precioso, né, pastora? Porque o que a gente tem assistido no mundo é como a pastora Jane falou, são status. Você olha para a mulher está ali toda empoderada, porque é assim que elas se status, né? Se chamam, toda empoderada, né? Como um tempo desse eu até vi uma entrevista, né, numa revista, falando sobre isso, que a mulher ela tem poder, que a mulher ela tem autoridade, que a mulher tudo pode, onde ela quiser. Porque é isso que o mundo tem pregado, né? Que a mulher pode tudo, pode mandar na casa, pode mandar no marido, pode fazer do marido o que ela quiser. E, na verdade, isso vai de contramão que a palavra nos ensina, do nosso propósito principal. Porque o propósito principal nosso como mulher é cuidar da nossa casa, é cuidar do nosso esposo. A nossa profissão é um complemento, né? É como a pastora Daiana disse, é um dom que Deus nos dá a mais. Dá para me cuidar da casa, dá para me cuidar dos meus filhos, mas dá para me ganhar um dinheirinho ali fora, sem eu sair do meu propósito. Aí sim, isso aí é uma mulher de sucesso, porque ela consegue administrar a casa e administrar fora. Como a mulher de Provérbios 31, ela cuida primeiro da sua casa, depois que ela vai ganhar dinheiro fora. Porque a Bíblia diz, ela acorda cedo, prepara a comida, prepara tudo ali, e aí ela sai para trabalhar. Mas o foco dela é a casa dela. Então, para mim, a mulher de sucesso é aquela que cuida primeiramente, que o centro dela é a casa, o esposo e os filhos. Não essa que vai dormir no quarto separado, não, isso para mim... É verdade. E o pior, que ela faz isso e o prazer dela é compartilhar isso que ela faz. Porque ela podia até fazer, mas como se fosse algo incrível. Mas é isso que nós temos visto, crianças, meninas sendo ensinadas. Nós temos visto isso. Já é uma cultura que já está implantada. É verdade, gente. A pastora Deus falou na mulher de Provérbios 31, e essa é uma mulher assim... que a gente realmente tem que ter como referência e padrão. E a pastora Deus falou algo muito interessante, porque o livro, né, o capítulo 31 do livro de Provérbios, começa falando como mulher virtuosa, em outras traduções diz mulher valiosa, quem a encontrará, porque o seu valor excede de finas joias. E eu acho tão interessante porque, primeiro, esse versículo já começa dizendo que nós somos mulheres valiosas. Amém, mulheres? Nós somos mulheres especiais, nós somos mulheres dignas, nós somos essas mulheres criadas por Deus com muito valor. Ao contrário do que o mundo tem pregado lá fora, porque o mundo tem desvalorizado principalmente essa mulher bíblica. É tanto que quando nós ouvimos alguns discursos dessas mulheres que estão por aí, lá fora, são discursos totalmente antibíblicos. Quais são as frases que nós tanto conhecemos e que são tão conhecidas aí no mundo afora? Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher onde ela quiser. Tem até uma outra frase
que diz, a pastora Deus até citou aqui, há muitas mulheres, principalmente as feministas, né, elas têm levantado muito essa bandeira, elas têm dito o quê? Eu posso ser o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, lugar de mulher onde ela quiser. E eu lembro que uma vez eu até falei isso aqui no culto, lugar de mulher não é onde ela quiser, lugar de mulher é o lugar que Deus escolheu para que ela estivesse no centro da vontade de Deus. Qualquer lugar não me serve, qualquer lugar não me cabe. O lugar que me cabe é a presença de Deus, é o lugar que Deus me criou para que eu vivesse. E o lugar que Deus criou para que eu vivesse é esse lugar perto de Deus, temendo ao Senhor. E eu lembro que uma vez lendo sobre Eva, já no início do livro de Gênesis, gente, isso me chama muita atenção, porque a gente já vê Deus ali definindo quem seria a mulher. Deus já começa falando sobre Eva. Quando ele vê Adão sozinho, o que ele diz? Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma mulher que lhe seja idônea. E eu sempre prego isso aqui para vocês nos cultos de mulheres. O significado da palavra idônea é apta, capaz, ajudadora, aquela que presta socorro ao outro. E aí, esses dias, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu disse, meu Deus, isso é tão especial, porque é como se Deus, Ele quisesse que nós mulheres entendêssemos de uma vez por todas qual seria a nossa identidade, qual seria o nosso lugar, principalmente, né, nesse mundo, na família. Quando Deus diz que a mulher seria auxiliadora, ou seja, ela liga o papel da mulher para a família, né? Nós seríamos auxiliadoras de quem? Do nosso marido. Nós seríamos aquela que estaríamos perto dele, dos nossos filhos, para olhar o que está desajustado, o que está andando errado, aonde que estão os problemas, e que nós podemos ali interferir de alguma maneira para que aquele problema seja solucionado. Nós somos essa mulher com essas funções e com esses papéis. Então, Deus, ele já deixou bem claro, já no início da Bíblia, sobre o nosso papel, o nosso lugar, a nossa função. Sabe para quê? Para que a gente não se enganasse, para que a gente não vivesse uma vida confusa, achando que o nosso valor, o nosso sucesso está numa carreira, né, bem sucedida. Hoje nós temos visto muito isso, né, às vezes, infelizmente, até no nosso meio, mas principalmente no mundo. Mulheres que só se acham valiosas, só acham que tem valor se elas estiverem fazendo alguma coisa fora de casa. Se elas tiverem, hoje eu fiz o curso tal, eu tenho uma empresa, eu tenho essa profissão, eu tenho não sei quantos diplomas, eu falo não sei quantas línguas. Mulheres que muitas vezes estão ali sendo um sucesso, né, profissionalmente falando, mas infelizmente deixando muito a desejar dentro da sua casa. E eu lembro muito bem quando o Senhor, ele começou a falar isso ao meu coração. Já viu, Raine, que é a tua vez. Porque eu fui uma jovem que fui ensinada a amar uma carreira. Sabe por quê? Porque minha mãe e minhas tias diziam assim: você não vai ser sustentada por homem nenhum. Que homem é isso? Que homem é aquilo outro? Se você for depender do dinheiro do teu marido, tu vai sofrer. Mulher tem que ter a sua independência financeira, porque o homem pode abandonar, e o que vai ser de você, e aquela coisa toda. Então, eu fui ensinada a querer uma carreira. Eu sempre quis casar, mas eu queria uma carreira. Eu queria ter uma segurança financeira, porque eu tinha esse medo imposto por algumas pessoas próximas de mim. E foi aí que, quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus e casei com o pastor, ainda tinha um pouco de resquícios disso quando eu casei. Mas à medida com que o tempo foi passando, o Senhor foi me ensinando o quanto que a minha casa era algo importante. E eu lembro, gente, que até para fazer os afazeres da minha casa, eu sentia um peso tão grande. Eu olhava para aquilo ali e eu dizia, meu Deus, que perda de tempo. Quando ele chegava com um frango, viu, Bia, para cortar,
Eu dizia assim, meu Deus, terminei meu curso, sou formada em enfermagem, né? E aí eu terminei meu curso, meu Deus, de enfermagem. Onde é que eu estou, Jesus? Meu Deus, cortando o frango. E eu sentia muito nojo, né, de carne. Que tal, gente? E aí, quando eu pegava aquela carne, aquele negócio molenga, eu dizia assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, eu senti o Espírito Santo me ensinando e dizendo, você precisa passar por esse processo, porque eu vou te ensinar algo especial. E aí o tempo foi passando e eu fui primeiro ser o quê? Dona de casa. Não consegui emprego naquela época. E eu acredito que eu não consegui justamente porque o Espírito Santo queria me ensinar que a coisa mais importante não era a minha carreira, mas era eu olhar para a minha casa com amor, com cuidado, com dedicação. Hoje, gente, eu entendo tanto, mas tanto quanto que isso é precioso, porque eu olho às vezes para algumas mulheres hoje, e Deus colocou essas mulheres perto de mim, eu tenho certeza para mim aprender algo muito especial da parte de Deus. Mulheres que perderam seus maridos, viúvas, e que tiveram que sair de suas casas, porque era doente, e aí não podia perder o marido, não podia morar sozinha. E eu lembro que, vendo essas histórias tão próximas de mim, o Espírito Santo me ensinava e dizia, porque eu ouvia elas dizendo assim, que vontade que eu tenho de estar na minha casa. Às vezes ela vê a gente fazendo alguma coisa, varrendo uma casa, lavando uma louça, e às vezes a gente que é mulher, a gente, oh meu Deus, ainda encontra uma hora para querer murmurar e dizer assim, eita meu Deus, que tanto de louça suja é essa? Quem já passou por isso? Parece que louça aqui mina na minha casa, é tanta louça, é casa para varrer, é pano para passar, é roupa para lavar. E aí, eu já ia falar quem era. Essa pessoa, ela diz assim, olha, isso aí é algo tão precioso, eu queria tanto estar na minha casa, podendo lavar a louça do meu marido, podendo lavar as roupas dele, eu queria tanto poder estar na minha casa, cuidar da minha casa, porque eu tenho saudade de quando eu varria ela, eu tenho saudade de limpar, e eu lembro que eu olhei assim para ela, eu disse, é mesmo? Ela disse, se eu pudesse fazer isso, eu não faço porque hoje eu não tenho mais condições de fazer. E o Espírito Santo sempre ministrando ao meu coração, está vendo, minha filha, a importância de você amar o seu lar? Você sabia que pode chegar um dia de que isso de alguma forma pode ser tirado de você? De você não ter mais essa oportunidade de cuidar do marido, dos seus filhos, da sua casa? E o Senhor tem me dito, valorize isso, porque isso é tão importante, isso é tão especial. Quantas mulheres têm perdido seus filhos, gente, porque têm trabalhado tanto lá fora, têm dado tanta dedicação, têm zelado tanto pela sua carreira profissional e têm esquecido dos seus filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mulher sempre vai ser esse instrumento principal que Deus vai usar para abençoar a família. E é isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Eu ainda não tenho filhos, mas é incrível como o Senhor, Ele tem me ensinado sobre maternidade. E até sobre uma carreira, a minha profissão. Hoje eu tenho uma loja. E é incrível como o Senhor tem me ministrado, já antes mesmo dos meus filhos chegarem, Ele tem preparado meu coração, minha mente, para que eu possa lidar com esse momento quando ele acontecer. Para que eu não perca o principal e o mais importante. Amém, Rayane? Então, eu quero ouvir agora a Rayane, o que ela tem a nos falar sobre essa definição dada pelo mundo como essa mulher de sucesso. Amém. Boa noite, igreja. Bom, essa definição de mulher segundo o mundo, eu vejo que é aquela mulher que investe, né, no seu profissional, investe em conhecimento, investe na imagem também, a gente sabe que isso é bem forte hoje em dia, né? O que ela transmite, o que ela passa, e a gente vê muito isso nos dias atuais. E essa mulher de sucesso segundo a Bíblia, estava aqui refletindo sobre a pergunta e eu lembrei de Débora e eu lembrei de Esther. Porque foram mulheres que procuraram viver de acordo com o propósito que Deus tinha para a vida delas.
Vamos aplaudir a contribuição de cada uma. Então, realmente isso que a Rayane falou é a realidade. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Se chama equilíbrio. É a gente entender que a gente pode ter uma profissão, a gente pode ter uma carreira. Eu trabalho, gente. Todas aqui trabalham, não é? Fora de casa e dentro também. Eu tinha uma pessoa que me ajudava, hoje eu não tenho, amém, glória a Deus, aleluia. Hoje sou eu que faço lá minhas tarefinhas do dia a dia. Então, a gente buscar esse equilíbrio é que é o grande desafio, mas eu acredito que é essa a vontade de Deus. Algumas mulheres são até mais radicais, né? Elas dizem, mulher não pode trabalhar fora, mulher tem que cuidar só da casa, só dos filhos, só do marido. Queridos, depende. Né? Eu acredito que cada uma tem um plano e um propósito de Deus. Porque quando nós olhamos para a mulher de Provérbios 31, o que nós vemos? Nós vemos uma mulher que trabalhava fora e dentro de casa. Não é assim? A Bíblia diz que ela negociava com como se fala? Os negociantes da época, os mercantis. Então, ela fazia trocas de terrenos, ela trabalhava com as próprias mãos, então, ela fazia roupas ali, talvez até para vender fora, porque a Bíblia fala também que ela era essa mulher com muitas virtudes, né, que costurava as roupas para a família, mas ela também vendia para fora. Então, ela era essa mulher que ela trabalhava, ela ganhava ali, né, um certo valor em dinheiro, mas ela também cuidava muito bem da casa e do seu lar. Então, pastora, tem como equilibrar as duas coisas? Tem como você equilibrar. Agora, o ponto-chave é aquilo que a pastora Deusa falou. Quando você fizer uma autoavaliação da sua vida e você observar que você está deixando a desejar naquilo que é o mais importante, que é a sua casa, já teve momento, gente, de... Eu tenho uma belíssima, né? E aí já teve momentos que eu parei e disse assim, meu Deus, espera aí, Senhor, estou tendo pouco tempo aqui de olho no olho com meu marido, dentro da minha casa, porque a gente vive naquela correria, é loja, aí depois vai para uma academia, cumpre aqui um encontro, vai ter um encontro com a discípula, tem coisa da igreja, e se você realmente não parar para observar aquilo que é o mais importante, que é a vida ali também dentro do seu lar, a sua família, junto com o seu marido, se você não parar para pensar e realmente oferecer um tempo de qualidade para aquilo, você acaba que você vive tudo com intensidade, com muita intensidade, mas quando você olha para a sua casa, para a sua família, você vê que realmente você está ali oferecendo um tempo tão curto, tão insignificante diante daquilo que é tão valioso e precioso, que é o nosso lar. E eu acho muito interessante, só para fechar essa parte de tomar cuidado com esse lugar que o mundo tenta nos impor, e eu quero até que você olhe para a sua vizinha e diga assim a seguinte frase para ela: vizinha, tome cuidado com o lugar que o mundo quer lhe colocar. Vamos dizer novamente, com mais força agora. Vizinha, tome cuidado com o lugar que o mundo quer lhe colocar. Gente, vocês sabiam que lá no início de tudo, houve e aconteceu essa tentativa de tirar a mulher do seu devido lugar, do lugar que Deus estabeleceu para ela, e hoje nós colhemos consequências seríssimas, porque infelizmente ela decidiu sair desse lugar que Deus estabeleceu para ela para viver um outro lugar, assumir uma outra identidade. Quando nós vemos ali Satanás tentando a Eva, se a gente for observar, a gente vê que é justamente essa a tentativa de Satanás, tirar a Eva do lugar que Deus estabeleceu para ela. Porque o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que quando Satanás ele chega para Eva, a maneira de tentar convencê-la para que ela então coma daquele fruto e desobedeça a palavra de Deus,
Qual é a proposta que ele faz para ela? Olha, come do fruto, porque se você comer, você vai ser como Deus. E quando eu estava meditando nesse versículo, eu estava dizendo assim para Deus, meu Deus, aqui aconteceu o que o mundo tem tentado fazer conosco nos dias atuais. Porque quando Satanás diz para Eva, come porque você vai ser como Deus, é como que ele quisesse dizer para Eva, coma porque você vai assumir uma outra identidade. Uma identidade que não é essa que você está vivendo. E você vai assumir uma posição que não é essa que você está vivendo. É uma outra posição. E aí a Bíblia diz que Eva olha para aquela proposta, se sente tentada de querer ser como Deus. Algo assim inacreditável. E a Bíblia diz então que depois disso, e depois que ela olha para o fruto e vê que era agradável aos olhos, né? E era uma fruta ali sedutora, aparentemente a Bíblia diz então que ela desobedece a palavra de Deus. Então, quando eu vejo Eva, infelizmente, dando ouvidos a Satanás, é como se Eva, ela não tivesse, é assim que eu vejo, é como se Eva não tivesse conformada, ou se sentindo feliz, plena e realizada com quem ela era e com o lugar que ela estava. Porque se a proposta de Satanás foi querer ser como Deus, é como se ela dissesse assim, então quem eu sou não me realiza, não é o suficiente. Eu quero mesmo é ser como Deus. Porque foi isso que fez ela querer comer. A primeira proposta foi essa, você vai ser como Ele. Então, quando eu vejo a palavra de Deus nos falando sobre isso, eu vejo que acontece ainda hoje nos dias atuais. Satanás vem e coloca e nos apresenta um lugar que não é nosso, uma identidade que não é nossa. Quantas e quantas mulheres hoje nós vemos mulheres querendo ocupar lugares que são dos homens? Quantas mulheres têm vivido papéis invertidos dentro da sua casa? Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas segundo alguns dados, muitas mulheres hoje têm assumido o papel de provedora do lar. Vocês sabiam disso? Hoje, alguns homens têm ficado dentro de casa, cuidando das coisas de casa, enquanto a mulher trabalha fora. Enquanto essa mulher ganha o mundo afora e então conquista toda uma carreira e ganha-se realmente muito dinheiro. Eu lembro de uma vez atender uma pessoa e ela dizia que morava aqui durante a semana inteira e só no final de semana ela ia para casa. E é uma mulher casada. E eu lembro que eu olhei para ela e disse assim, mas como assim? Ela disse, não, porque aqui eu sou concursada, eu ganho muito bem, então eu passo a semana toda aqui e o final de semana é que eu vou para onde o meu marido. E eu fiquei olhando aquela história e dizendo, meu Deus, que coisa estranha. Ou seja, a pessoa passa 5 dias longe de casa e do marido passa só 2 dias com o marido. Mas o que ela fez estar aqui, vivendo essa realidade, passando muito mais tempo fora de casa e longe do marido? A carreira, o dinheiro que ela ganhava, o concurso, a segurança financeira. E ali eu fiquei pensando, meu Deus, quantas consequências essa mulher ela pode viver na vida dela. Eu não sei se ela tinha filhos, mas se tivesse filhos, gente, as consequências são gravíssimas, são seríssimas. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas os psicólogos, as clínicas de psiquiatria, infelizmente estão cheias de mulheres. Hoje, para você encontrar uma vaga com um psicólogo, com um psiquiatra, gente, você tem que ralar. Porque as clínicas estão cheias e infelizmente, de mulheres doentes nas suas emoções, porque não sabem lidar com esse sucesso tão grandioso com a carreira, mas com o fracasso dentro da família. Como a Rayane falou, nenhum sucesso vai compensar, né, o fracasso de uma família. Então é por isso que nós devemos ficar tão atentas com relação a isso. E qual foi, pastor, a consequência
de Eva ter desejado um lugar que não era dela, assumir uma identidade que não era dela, porque Deus já tinha dado uma identidade para Eva. Deus já tinha falado: Eva, você vai ser uma auxiliadora, uma mulher idônea, alguém que vai ajudar seu marido. Então, o que fez com que ela quisesse desobedecer? Sair e viver um outro lugar, uma posição que não era dela, que é o que o mundo tem tentado fazer conosco. E qual foi a consequência disso? Eva e Adão, então, são expulsos do jardim. E ali eles perdem esse lugar da presença de Deus, dessa plenitude da presença de Deus. E eles, então, perdem ali tudo aquilo que o Senhor havia planejado para eles na sua plenitude, desde o início. Eu acredito, eles perderam ali um pouco do propósito que Deus tinha estabelecido para eles. Se Jesus não tivesse vindo, se Deus não tivesse elaborado realmente um plano de resgatar o homem do pecado, nós não sabemos o que seríamos de nós. Então, por causa disso, Eva, então, é expulsa do jardim, ela e Adão, e então ficam limitados a viverem aquilo que o Senhor tinha planejado para eles. Então, a segunda pergunta, para a gente finalizar, porque a gente vai batendo papo, gente, é tanta coisa, e o tempo vai passando, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre essas consequências que nós temos visto na vida das mulheres, por elas tentarem viver um lugar e uma identidade que Deus não preparou para elas. Quais são as maiores consequências que vocês têm visto na vida dessas mulheres? Posso falar de mim mesma, né? Na minha vida, eu já tive várias etapas, né? Já tive etapas, assim, de não entender de jeito nenhum, assim, compreender como poderia uma mulher, pelo menos fazer uma parte só daquilo que a Bíblia fala que a mulher virtuosa faz, né? E eu dizia: não, meu Deus, é meio complicado o negócio, né? Só que foram se passando os anos e hoje eu tenho uma rotina e eu acredito que foi Deus que capacitou. Então, eu só acredito que é Deus mesmo que capacita a mulher. Porque eu fico analisando que hoje eu cuido melhor da minha casa. E eu cuido com prazer hoje. E assim, eu trago coisas para dentro de casa. Eu penso na minha casa durante o dia, né? Trabalhando lá fora e pensando na casa. De trazer até uma flor, que não fazia parte da minha vida, essas coisas, entendeu? De pensar num prato, numa coisa assim. Eu não vivia, não era algo que corria na minha veia, um encantamento para a minha vida, de nada, gente. Então, talvez hoje você está aqui e você pode estar em uma das fases, né, na sua vida, e você talvez ache que isso nunca vai acontecer com você, de você sentir prazer em cumprir aquilo que está escrito, né, da mulher virtuosa. Mas hoje, depois dos meus, eu vou fazer 45, eu posso dizer que os anos vão passando e você permanece ali com Deus, e você vai orando e vai pedindo para Deus ter misericórdia de você, e você vai conseguindo sim viver muita coisa daquilo que Deus deseja, e com mais facilidade, com mais tranquilidade. Porque eu analisei, por exemplo, hoje eu acordei bem cedinho, faltava 10 minutos para as 5, meu celular, plim, 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 aí eu acordo. Aí eu lembro: vamos orar. Li minha Bíblia. Aí deu 6 horas, eu fui fazer o quê? Gente, isso para mim, vocês não estão entendendo. É algo espetacular. Eu fui fazer o quê? O café da manhã, antes das 2 meninas irem para a escola. Elas tomaram café da manhã. Eu falei: por quê? Pela mãe delas. Gente, não sou eu, antigamente. Pode ser normal para você, mas não era para mim. Entendeu, pastor? E isso eu me sinto com tanto sucesso. E ali a Isabela saiu, e a Rebeca. E aí o pastor Raniel foi deixar a Rebeca e voltou, gente. E aí o que aconteceu? E fomos fazer exercício físico. Não acredito não. Eu estou um luxo de verdade, um sucesso. Pois vocês não acreditam que nós fizemos nosso exercício físico. E ali, minha irmã, tomamos um banho e fomos trabalhar. E eu já ali na minha alegria, gente. Aí eu, lá no trabalho, de boa,
vou almoçar com quem? Com minha irmã. Rapaz, eu sou chique demais. O que foi que eu comi? Coisa saudável. Meu Deus. Não, pastora, eu estou me sentindo plena. Gente, isso é diferente. Cumprir o que Deus manda, dá satisfação. Aí lá me vou eu para a minha outra tarefa, para a loja. E aí eu estou lá na loja, estava vendendo, tentando fazer as coisas. E aí quando deu 5 horas, sabe o que eu fiz? Fui para casa, antes de fechar a loja. E eu cheguei lá em casa e fui fazer o quê? Pegar no cabelo da minha filha primogênita, abraçar a minha filha mais nova e me arrumar para vir para o culto. Então, assim, que dia, meu Deus, esse dia foi um sucesso extraordinário. É isso que é sucesso na minha vida. Eu louvo a Deus porque eu acreditei, porque eu cheguei até aqui e porque eu tenho visto uma evolução na minha vida. E é isso que Deus tem para a vida de cada um aqui. Pronto, não tenho mais nada para dizer. A minha vida é isso, e está sendo isso, e eu quero mais, Senhor. Amém. Pode Glória a mandar mais. Deus. Vamos lá, pastora Jane. Quais são as consequências que você tem visto na vida das mulheres por elas ocuparem um lugar e uma identidade que não é delas? Eu vejo que hoje, mais do que nunca, as mulheres elas se comparam muito. Elas vivem muito para querer ser o que elas estão vendo de sucesso na vida de outras pessoas. E elas acabam se perdendo. Eu já acabei me perdendo várias vezes. Eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Porque por mais que você sirva a Deus, você ore, você lê a Bíblia, vai ter na criação dos seus filhos, no seu dia a dia, você vai dizer assim, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? E sempre vinha dentro do meu coração só, apenas obedece mesmo que nada esteja acontecendo do jeito que você está querendo que aconteça. E aí, a minha vida é tipo, ainda não estou vendo, mas eu estou obedecendo e eu sei que vai acontecer. E nada de comparação. Eu tenho uma empresa, mas eu não fico olhando a venda de ninguém. Eu quero é que venda, glória a Deus. Chega alguém na minha loja falando, glória a Deus, vamos aplaudir. Não perca o meu tempo, não perca seu tempo se comparando ou olhando a vida de ninguém. O sucesso O da sucesso outra da e outra querendo pessoa, se medir e pelo querendo sucesso se da medir outra. pelo sucesso da outra pessoa. Viva a sua vida, dependa de Deus, obedeça que as coisas vão começar a acontecer. As coisas, Deus ele está agindo, Deus ele não para. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Gente, Deus não está olhando só para o mal ou só para o bom, é para toda a terra. E se você permanecer obedecendo ao Senhor, às vezes eu já fiquei assim, meu Deus, quantas vezes eu não ligava para a pastora, será que eu vou ter que entrar numa bolha? Lembra, pastora, quando às vezes a gente ia para como é que fala? Algum treinamento. Como é que fala? Um coach falando. Eu voltava de lá e dizia, meu Deus, pastora, eu vou ter que mudar tudo. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não vou mudar. Eu não vou falar diferente. Eu posso melhorar. Mas eu não vou mudar para mim entrar, para mim estar em certos ambientes que não me pertencem. Porque isso não vai me fazer vender. Entende? Às vezes você fica querendo entrar numa forma que ela não é para você. A sua forma é obediência e dependência da palavra do Senhor. As coisas elas podem não estar acontecendo, mas Deus ele não dorme. E é muito importante, né, pastora Jane, a gente viver o nosso propósito. Porque o que adianta eu hoje, eu tenho meus filhos, um tem 25, o outro tem 22, eu estou em outra fase. Aí eu vou querer, a Dayana está em outra, minha irmã Dayana está em outra fase de filhos, a Michelle está em outra fase de filhos, a Luana, não tem como a gente comparar, mas tem como a gente aprender juntos. Porque eu posso realmente olhar, poxa, a pastora Dayana fez isso e isso com a Rebeca e com a Isabela. Louvado ao Senhor que vocês podem observar e não buscar fazer também com seus filhos. É se espelhar, mas não ficar todo tempo comparando o teu filho com o filho de outro, porque você vai perder seu filho. Filho não gosta disso. Gente, o meu maior sucesso hoje é ver meus filhos andando sozinho, e eles são totalmente ligados a mim. E isso para mim não tem dinheiro que se pague.
Não tem dinheiro você que pague um marido de desejar, de manhã, de tarde, de noite, o pensamento dele é ligado em você. O dinheiro não compra isso, mas a presença do Senhor traz isso para nossas vidas. É você saber que seu filho pode estar onde ele estiver. Ele sabe que o mais importante é a sua voz. Meu filho chega de viagem, ele passa 6 meses sem vir aqui. Na hora que ele chega, eu acho muito engraçado. Mãe, hoje tem culto, hoje tem célula, porque ele sabe que eu faço isso. E ele sabe que isso é importante para mim. Se é importante para mim, passa a ser importante para ele. Não existe uma disputa com esse espaço. Porque eu nunca deixei que ele sentisse que isso era mais importante do que eles. E às vezes a gente deixa, porque a gente falha, porque a gente fica querendo prestar serviço, a gente fica querendo provar que a gente está ali. E seus filhos, eles observam, olha, o filho, ele observa tudo que o pai, que a mãe está fazendo. Eles podem não falar, mas eles estão observando tudo. Você vai falar, eles não vão fazer nada do que você fala. Sabe o que é que o filho faz? Tudo aquilo que você pratica. O teu filho vai fazer tudo aquilo que você pratica. Começa a falar das pessoas lá na tua casa, teu filho vai odiar aquela pessoa. Começa a falar dos problemas lá do teu serviço, teu filho vai odiar teu emprego. Começa a falar da tua igreja, teu filho vai odiar a igreja, vai detestar Deus e não vai querer vir para a igreja. E nós temos que prestar atenção em tudo que nós estamos praticando, porque é isso que vai influenciar a vida do meu filho. Sabe o que vai influenciar a vida do meu filho? Como é que eu lido com os meus negócios? Como é que você dá com seus negócios? Você é uma pessoa que compra, que paga? Porque isso influencia a vida do seu filho. Ele vai observar, meu Deus, na casa da minha mãe nunca aconteceu isso. Por que agora na minha vida vai acontecer? Ele não vai permitir que isso aconteça na vida dele. Proteja os seus filhos sendo obediente à palavra de Deus. Só obedeça a palavra de Deus. O resto pode deixar com Deus, que Deus ele vai fazer. Amém. Você não precisa ver, você só precisa obedecer. Glória a Deus. Esse é o sucesso. Amém. Pastora Deusia, e aí? Quais são as consequências que você tem visto aí na vida das mulheres que têm assumido um lugar e identidade que Deus não estabeleceu para a vida delas? É a mesma coisa da mulher que quer assumir o papel do homem dentro de casa, não é isso, pastora? É. Essa é a pergunta. Então, no nosso ciclo mesmo, a gente acompanha algumas mulheres cansadas e sobrecarregadas. Porque assim, o homem, ele é mais forte do que a mulher e naturalmente o papel dele é mais alto do que a mulher. Então não tem como, essa balança não fica exata se a mulher quer ou ocupa o lugar dele. Por isso que elas se sobrecarregam, por isso que elas ficam cansadas. E como a senhora já até citou, por isso que elas ficam doentes. A gente tem visto muitas mulheres doentes, depressivas, ansiosas. Por quê? Porque o fardo é pesado demais. E a gente não suporta esse fardo. Às vezes, na minha própria experiência, às vezes eu quero tomar um passo na frente do Cícero. Às vezes eu quero dizer a casa, deixa aqui que eu cuido. E às vezes eu freio, eu digo, não, amor, esse papel aqui é teu. Pode tomar conta, eu não aguento, eu sou fraca. Eu sou mulher fraca. Pois eu sou frágil. Chama aí meu Hulk. Esse aqui é teu, amor. Mão, talão tem que pagar, amor, é contigo. Eu fiz uma reforma lá em casa, né? Eu fiz uma reforma na minha rotina, na minha vida, no meu dia. E eu disse, olha, a partir de hoje, de manhã eu sou empresária. De tarde eu sou dona de casa. E de noite eu sou pastora. Quem quiser conselho é de Eita noite. glória! Então, porque ou você, né, coloca tudo direitinho, ou você se sobrecarrega. Fica sobrecarregado. Então, tem alguma coisa da empresa para resolver de manhã, de tarde, CNPJ é só de manhã, de tarde eu sou CPF puro. E isso é bom, sabe por quê? O marido, ele sente falta da mulher dentro de casa. Com certeza. É nessas horas de tarde que ele diz, amor, quer namorar, pula aqui, filho. Estou em casa. Para jovens, espera a sua vez. Mas espera é nessas horas. vez. E esses momentos são preciosos. Mulheres demais. Seu marido precisa ouvir uma mensagenzinha, love. Passa aqui. Estou pronta, preparada e querendo. Ele vai entender a mensagem na hora, irmão. Vai. Isso aí vai ser uma semente preciosa para o seu casamento.
Porque se há algo precioso na nossa vida, mulher casada, é o nosso casamento. Gente. Então, mesmo você sendo empresária, você pode ganhar um rio de dinheiro, mas em primeiro lugar é a sua casa, o seu casamento. Então, invista nele. É verdade. Fazendo uma observação no que a pastora Deusa falou aí, que é algo realmente muito extraordinário. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, de um testemunho de uma mulher aí do mundo, muito bem sucedida, famosa, ganhando rios de dinheiro. E ela começou a falar sobre o dia a dia dela, né? E o pessoal falando, como é que você consegue conciliar a sua carreira quando o seu marido, vocês dois, que são, né, pessoas renomadas, famosas, empresários e tal, como que vocês conseguem conciliar a vida de casado? E aí ela começou a dizer, sabe o que, gente? Que eles tinham uma vida tão corrida, mas tão corrida, que até para aqueles momentos íntimos, eles tinham que marcar um dia da agenda deles. Gente, eu lembro que quando eu ouvi aquela entrevista, eu digo, meu Deus do céu, já imaginou? Você ter que marcar o dia na agenda, por quê? Porque é tanta coisa para fazer, os dois, são tantas obrigações, tantas responsabilidades, tantas tarefas, porque é fama, é dinheiro, é tanta coisa para conciliar, que eles tinham que marcar um momento na agenda para ter aquele encontro íntimo. E eu lembro também, pastora Deusa, de uma entrevista de uma famosa também, aí, muito famosa, ela e o marido, famosíssimo. De uma vez eu ouvi um testemunho deles falando sobre o dia que o avião deles caiu. E ela disse que foi justamente naquele dia que ela foi despertada para cuidar dos filhos e da casa e viu que realmente aquilo de mais precioso estava se perdendo, estava indo embora. Para contar a história para vocês, ela disse que estava lá no avião deu problema e ela estava, o marido, o piloto e as babás dos filhos. E ela disse que quando eles viram realmente que o avião ia cair, logo ela se preocupou com as crianças, né? Ela olhou para o marido disse, todo mundo se segura, porque realmente o avião vai cair. E ela disse que olhou logo para os filhos. Gente, ela disse que para surpresa dela, ao invés dos filhos correrem para ela e para o marido, na hora os filhos correram para as babás. E ela disse que quando olhou para trás, que viu aquela cena, os filhos agarrados com as babás, ela disse que olhou e disse, meu Deus, meus filhos não se sentiram seguros comigo e com o pai deles. E ela disse que na hora, ela disse, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou ganhando o mundo com meu marido, mas estou perdendo os meus filhos, porque infelizmente, essa tem sido uma das maiores consequências dessas mulheres consideradas um sucesso tão grande aí no mundo. Muitas têm transferido essa responsabilidade da maternidade para quem? Para as babás. E elas têm ficado ali como coadjuvantes na criação dos seus filhos. Ao ponto de muitas vezes os filhos amarem e se sentirem mais seguras com as babás do que elas mesmas que são as mães. E infelizmente muitas mulheres estão fazendo isso, achando que não, eu estou trabalhando, que eu estou ganhando, aqui estou para oferecer um futuro promissor para os meus filhos. E é aí onde nós temos visto muitos pais se perdendo, preferindo ganhar o mundo inteiro e perdendo o mais precioso, que é essa família, que é os filhos, que é a esposa, que é o marido. Eu lembro também de uma vez, eu ouvi de uma pessoa, já que eu passo para a Rayane para finalizar, que ela disse que conheceu uma mulher muito bem sucedida numa empresa, e ela disse que essa mulher, muito reconhecida na empresa, honrada e tudo mais, mas ela disse que um dia essa mulher chegou e pediu as contas da empresa. Se eu não me engano, era mais ou menos assim a história. E foram perguntar para ela por que ela estava pedindo as contas, se ela tinha uma carreira tão promissora ali dentro daquela empresa e que a tendência ela era crescer mais ainda, ganhar um cargo melhor, ganhar mais. E ela disse, não, eu preciso sair, porque se eu não sair, eu vou perder o meu casamento. Eu vou perder a minha família.
E ali ela reconheceu que o trabalho, o profissional estava ocupando o primeiro lugar na vida dela, e aquilo estava roubando o mais importante, que era o momento com seu marido. E ela começou ali a falar da crise financeira, da crise conjugal em que ela estava vivendo, porque já não tinha mais tempo para o marido, não tinha mais tempo para a casa. Ela só tinha tempo para a empresa, e tudo que ela tinha a oferecer era para a empresa, a maior parte do seu tempo e tudo mais, a atenção, o esforço. Então, que a gente venha tomar muito cuidado, mulheres, para que a carreira, a profissão não nos roube o mais importante. Pode falar agora, Rayane, para finalizar. Como alguma das consequências. Primeiro, não buscar viver Jesus, porque às vezes você está tão no automático, ou o seu objetivo está tão na sua profissão, é ganhar dinheiro, é comprar isso, é comprar aquilo, que quando chega lá na frente, na sua velhice, que você até não tiver mais tanta possibilidade, você vai olhar para trás e você não vai ter vivido o mais importante, que é Jesus. E aí eu acho que todas as outras consequências vão surgindo quando você coloca o seu trabalho como principal objetivo. Vão vir frustrações, como foi falado, mulheres doentes, com depressão, com ansiedade, porque depositam sua autoconfiança em você mesmo ou no seu trabalho, depositam a sua felicidade no seu trabalho. Quando nós somos dependentes da graça de Deus sobre a nossa vida, sabe? Então é o Senhor que me alegra, eu sou feliz no Senhor, a minha total dependência é no Senhor. Então eu vejo como consequência mulheres doentes, mulheres sobrecarregadas, como foi falado. Sem temer a Deus. Sem temor a Deus. E aí, pastora, como a senhora estava falando da questão da família, o que a gente vê? A gente vê muitas questões de orfandade. Por quê? Porque tem pais vivos, mas não foram pais presentes, sabe? E aí, quando chegar lá no final, porque um dia você vai se aposentar, um dia você não vai mais conseguir exercer aquela função. E aí, valeu a pena? Valeu a pena ter largado a sua família? Valeu a pena não ter vivido Jesus? Sabe? Então, eu acho que isso é que a gente precisa olhar. Eu não quero viver a cultura do mundo. Eu quero viver a cultura do céu. Eu quero viver o que Deus estabeleceu para mim viver. Eu quero viver o meu propósito no Senhor. E lá em casa, eu sempre procuro, pastor, esse equilíbrio. Eu tomo café com meu esposo, eu saio do trabalho 1h da tarde, mas eu espero ele me espera para a gente almoçar juntos, para a gente jantar juntos. E o que é o papel dele, a função dele, ele é o líder, ele é o cabeça. E eu não quero viver contrário a isso, porque eu acredito no plano perfeito do Senhor para nossas vidas, na família. E Satanás, às vezes, ele vai te acelerar, ele vai te jogar propostas que vão te tirar do propósito principal. E aí Satanás não brinca, né? Não brinca em destruir uma família, em destruir uma geração. Então, como consequência, eu vejo esses pontos, pastora. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor no nome de Jesus. Eita glória, quanta sabedoria, quantas preciosidades, não é, gente? Nós tivemos a oportunidade aqui de receber da parte de Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Só quem foi abençoada aí, diga amém. Gente, então a mulher de sucesso, segundo a Bíblia, é essa mulher. A palavra de Deus diz assim: enganosa é a beleza, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Amém? Essa mulher que vai ser vista aos olhos de Deus como essa mulher preciosa, valiosa, que o seu valor excede o de finas joias. Então, que a gente tome muito cuidado, porque como a Rayane falou aqui, tudo que nós fazemos aqui é tudo muito passageiro, é tudo muito momentâneo. O tempo vai passar, você vai envelhecer, e aí? Qual foi o legado que você deixou? Qual foi o legado que você deixou nos seus filhos? Qual foi o legado que você deixou na sua família? Qual foi o legado que você deixou aqui nessa terra? Eu lembro que um dia o Senhor falou ao meu coração sobre isso. Eu lembro que um dia eu estava ali, porque a gente que é do empreendedorismo,
nós temos sido muito pressionados a sermos o melhor, a termos a melhor loja, a sempre querer vender mais, a expandir, a abrir várias lojas e sempre estar buscando muito conhecimento, reciclagem, porque afinal de contas, para você vender muito, faturar muito, você tem que estar antenado com tudo. E eu lembro que, principalmente nessa minha última viagem, que eu fui a negócio para São Paulo, o Senhor falou ao meu coração e disse: minha filha, não se perca correndo atrás do vento. Não se perca correndo atrás do vento. Corra atrás das coisas mais preciosas. Corra atrás das coisas mais valiosas. Porque essas coisas aqui eu vou dar para vocês sem vocês precisarem estar, sabe, correndo, se esforçando, se cansando. E eu lembro que conversando ali, até com alguns Ubers, eu falo demais, gente, vocês já perceberam. E eu lembro que eu conversava com alguns deles, e eles falando da vida corrida deles, que eles não tinham tempo para nada, que era só o dia todo ali dirigindo, e aí só chegava em casa, descansava, no outro dia trabalho de novo, e mais trabalho. E eu lembro que eu perguntei para um deles: mas você frequenta alguma igreja? Você tem família? E ele começou a dizer: não, eu não frequento nenhuma igreja, e minha família não mora aqui, eu moro aqui sozinho. E eu lembro que o Espírito Santo começou a me dizer: do que vale a pena correr atrás de tudo isso e não ter o mais importante, o essencial? E eu disse para Deus: Deus, eu faço um compromisso contigo, Senhor. Eu faço um compromisso de te buscar intensamente, de o Senhor ser a coisa mais preciosa e mais valiosa. Que o meu compromisso contigo seja a coisa mais importante dessa terra. E essas coisas aqui, se elas quiserem, que elas corram atrás de mim. Se for para mim ser uma mulher bem-sucedida lá fora, eu disse para Deus: eu quero, Senhor, até posso ser, se assim for da tua vontade, mas contanto que eu seja todo esse sucesso na tua presença, no teu reino. E eu disse: Deus, não deixa, Senhor, que essas coisas dessa terra me roubem do meu propósito de vida, das coisas mais importantes, do lugar que o Senhor criou para que eu estivesse. E eu lembrei de uma frase do pastor Joaquim para finalizar. Eu lembro que um dia eu sentei na frente dele, eu e o pastor falamos na época quando nós compramos a loja. Ele foi uma das primeiras pessoas que ficou sabendo. E eu lembro que ele olhou para mim e ele disse assim: muito bem, pastora Keliane, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você é uma pastora empreendedora ou uma empreendedora pastora? E eu lembro que eu olhei para aquela frase e eu disse assim: uma pastora empreendedora. O que o meu pastor estava querendo me dizer? Qual é o mais importante para você? É o seu ministério? É o seu chamado? É o seu verdadeiro propósito de vida? Ou é um propósito secular? O que é o mais importante? E naquele dia eu saí totalmente consciente de que eu poderia fazer várias das coisas aqui nessa terra, eu poderia ter uma carreira, uma profissão, mas nada disso iria estar na frente do meu propósito com relação às coisas de Deus. Deus sempre vai ocupar o primeiro lugar, o reino de Deus sempre vai estar como prioridade na minha